Preparados? Vamos lá? 2 Reis, capítulo de número 2. Segundo Reis, capítulo 2. Versículo de número 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Eu amei essa versão, gente. Faze de mim herdeiro do seu espírito profético. Diga comigo: o que Deus tem, não para em alguém. O que Deus tem, não para em alguém. O que Deus deu a Jesus, não parou nele. Essa porção foi derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Assim como aquilo que movia a vida de Elias, aquilo que fazia a manifestação de Deus vir agora. Ele está falando assim: olha, eu estou fazendo um pedido. Eu reconheço que você carrega algo que eu quero carregar também. E eu quero dizer, querido, nessa manhã, o Senhor te chamou para pôr sal no meio do caos. Deus te chamou hoje para pôr sal no meio do caos, porque você vai ver que é isso que Eliseu vai fazer. E olha só o que ele diz no verso seguinte, versículo 10. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Diga comigo: eu tenho que estar perto. Diga de novo: eu tenho que estar perto. Se a gente está perto, a gente recebe. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Já comigo: um Pentecoste. Diga de novo: um Pentecoste. Já de novo: um Pentecoste. Amados, vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Os dois estavam conversando, não perceberam que a presença de Jesus estava ali. De repente, Jesus abre os olhos, porque eles estavam sentados à mesa, eles estavam perto. Amado, Jesus está ali caminhando, conversando, e tem gente que está assim, ó, caminhando e conversando e não percebe que algo extraordinário está para acontecer. Tem gente que está caminhando, conversando, falando, e amados, eu quero te dizer nessa manhã, Deus te chamou para ser um agente de manifestação da glória de Deus. Como que essa glória acontece? Caminhando e conversando. Como que essa glória vem? Caminhando e conversando. Então não é hora de ficar parado, não é hora de ficar prostrado, não é hora de você ficar derrubado, é hora de você continuar caminhando. Os dois caminham, um fogo aparece. Elias é tomado. Assim ficou os discípulos. Jesus já tinha falado tudo o que ia acontecer. Jesus já tinha deixado toda a casa pronta. Mas eles ainda ficaram olhando para o céu, falando: e agora? Até quando vocês vão ficar olhando? Perguntando o tempo, perguntando quando? Eu quero ver vocês movimentando. Começa a se movimentar, começa a falar que o Pentecoste vem. Começa a falar, querido, é tão tremendo o que Deus faz, que o Senhor prepara a festa de Pentecoste, a festa da colheita, para derramar o poder do Espírito Santo, para que eles possam falar em línguas. Nações tinham vindo para Jerusalém,
Nações estavam ali, por quê? Porque aquilo que eles também tinham recebido, agora eles iam propagar sobre as nações. Querido, levanta suas mãos. Tem algo que você carrega. O Senhor derramou poder sobre a tua vida e vai ser propagado entre as nações. Tem algo que você carrega. Enquanto você continua caminhando, conversando perto na intimidade, nações serão alcançadas pelo poder de Deus. Diga para quem está do seu lado: não tem a ver com a sua casa, não tem a ver só com a sua família, tem a ver com o mundo. Por isso você está numa igreja mundial. Eles estavam prestes para receber algo poderoso. Eles estavam ali totalmente envolvidos. Detalhe: Eliseu estava perto, enquanto os profetas estavam olhando. Ei, não seja eu e você só aqueles que ficam na janela olhando o que está acontecendo, mas eu quero te falar que você é aquele que movimenta, você é aquele que realiza, você é aquele que proporciona algo sobrenatural na terra. Diga comigo: eu sou aquele que proporciona algo sobrenatural na terra. E é aqui, queridos, avança comigo. Capítulo de número 2, versículo de número 16. Chegou a hora de usar aquilo que a gente recebeu do Senhor. O Espírito Santo já foi derramado, querido. A obra já começou, e agora? Por que tem tanta gente temendo? Por que ainda tem tanta gente com medo? Por que ainda tem tanta gente preocupada? Se chegou a hora da manifestação do Senhor. Amados, o Senhor vai voltar e Ele não vai encontrar uma igreja vazia. Ele não vai encontrar uma igreja fria. Ele vai encontrar uma igreja avivada, pronta, preparada, gloriosa. É tempo da manifestação de Deus. O mesmo cenário com atitudes diferentes. Elias vai, Eliseu fica, abre o Jordão. Aqueles profetas veem o que Eliseu fez. Versículo 16 diz assim: olha, nós teus servos temos 50 homens fortes. 50 homens? Do que adiantava? Deixai-o sair à procura do teu mestre. A gente vai procurar Elias. Elias deve estar em algum lugar. Ele deve está ali perto de nós. Talvez o Espírito do Senhor tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Vai não. Quantas vezes somos avisados que é perda de tempo? Quantas vezes somos avisados: não, você não precisa procurar. É Deus quem mostra. Não perde tempo procurando coisa, querido. Não perde tempo querendo investigar. Não perde, é Deus quem mostra. Verso seguinte: mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. Manda os 50 homens fortes que procurem Elias por 3 dias. Por quantos dias? Por quantos dias, David? 3 dias, que coisa mais linda. Mas não o encontraram. Assim como não encontraram Elias, também não encontraram Jesus. Assim como não encontraram o corpo de Elias, também não encontraram o corpo de Jesus, mas viram o poder e a glória de Deus. Ao 3º dia ele ressuscitou. Querido, coisas extraordinárias acontecem depois de 3 dias. E aqui novamente o Senhor vai confirmar: há um poder que opera na terra através de você. Tem algo aí muito difícil na sua casa? Tem algo muito difícil para esse tempo? Tem operação de milagres. Verso seguinte, 18. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não disse que vocês não fossem? Eu não te falei? 19. Alguns dos homens da cidade foram dizer a Eliseu:
Olha para quem está do seu lado e fala assim: lá vem problema. Diga aí, lá vem problema. Toda vez que Deus quer realizar algo, sabe o que Ele vai dar? Toda vez que Deus quer realizar algo, sabe o que Ele vai dar? Vai dar o quê? Eita, povo inteligente. Toda vez que Deus quer realizar algo, Ele vai dar problema. Tem problema aí? Então tem Ele para resolver. Alguns dos homens da cidade chegaram e falaram assim: olha, como podes ver, esta cidade está bem localizada, ela é boa, mas a água, ela não é boa. A terra, ela é estéril, improdutiva. A água é abortiva. 20. E disse ele: ponham sal numa tigela nova. Ponham sal numa tigela nova. Vamos trazer para os nossos dias? Diga assim comigo: põe sal num vaso novo. Diga de novo: põe sal num vaso novo. Olha para alguém e diz: põe sal no vaso novo. Eliseu chega e fala assim: enche de sal esse vaso novo. Me tragam um vaso novo. Enche ele de sal. E algumas coisas me chamam a atenção aqui, querido. Para que essa manifestação aconteça, para que aquele cenário mudasse, para que aquela história fosse alterada. Primeiro ele pediu um vaso novo. Não era qualquer vaso, não era aquele que alguém tinha usado. E amados, é isso que o Senhor fez comigo e com a sua vida. Colocaram sobre ele um vaso novo, colocaram sobre ele um recipiente novo. E quando colocou, ele falou: eu não uso vazio, eu uso cheio. O que eu tenho para fazer com você não é vazio, o que eu tenho para você é cheio. Amados, quando Deus vai nos usar, Ele não, eu vou usar alguém que está vazia. Não, eu vou usar quem está cheio. E cheio do quê? Cheio do quê? Cheio de sal. Mas que história é essa? E é aqui que o Senhor confirma por toda a eternidade o que Ele tem com a gente. Na minha versão, querido, ele fala assim: olha, me tragam um vaso novo cheio de sal. E eles fizeram depressa. O que Deus tem para fazer com você, Ele tem pressa. O que Deus tem para fazer com você em casa, Ele tem pressa. Vem depressa, vem correndo. Ele só está esperando vasos novos, cheios de sal. Vá comigo para Marcos capítulo 9, que a gente tem pouco tempo. Marcos capítulo 9, versículo de número 50. Me traga um vaso novo cheio de... Me traga um vaso novo cheio de... Marcos 9, 50 diz assim: o sal é... Mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? E aí ele vai trazer uma afirmação. Qual é a afirmação? Tenham sal em vocês mesmos. Tenham sal em vocês mesmos. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal. O sal... Meu irmão, Ele já te fez sal. Me traga um vaso novo cheio de sal. Me traga um vaso novo para resolver esse problema, para mudar essa situação, para tirar essa maldição. Me traga um vaso novo cheio de sal. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão, eu quero dizer, você é o agente de Deus nesta terra. Você é aquele que no meio do caos tira uma grande bênção, que no meio do
caos, muda uma história. Então, querido, eu quero te dizer, Deus colocou esse problema para você resolver. Deus colocou este problema para você manifestar a glória. Querido, olha para quem está do seu lado e fala: o que Deus tem é grande demais. E para isso, Ele te dá um problema. Qual o problema que você vai resolver? Qual o problema você tem que resolver? Qual é o problema, igreja? Põe sal. Querido, a gente sabe que o sal era usado para conservar alimentos, a gente sabe que o sal era usado para dar sabor, o sal era usado para curar feridas, meio cicatrizante. Quando o Senhor fala do sal, querido, Ele fala do atributo, daquilo que Ele é. E Ele fala assim, olha, só existe uma maneira dessa manifestação não acontecer. Só existe uma maneira dessa situação não mudar. Se isso não tiver valor, se isso perder o valor. E eu fui estudar um pouco sobre o sal, querido. Eles tiravam o sal do Rio Jordão, do Mar Morto. E quando eles tiravam esse sal, saía 2 tipos de sal. Um bom e um ruim. O bom, eles usavam ali para que eles pudessem usar para as especiarias e tudo mais. O ruim, você pode ver que o ruim não é descartado. E é isso que me chama a atenção. O ruim não é descartado, a volta de novo para o mar, não. O ruim era usado para ser pisado. Eles pegavam este sal ruim, jogavam na escadaria de pedras. Já teve em algum lugar de paralelepípedo? Dia de chuva, garoa. Aquilo começa a deslizar, faz pessoas caírem. Amados, olha que tremendo. Se o sal não tiver o seu atributo, se o sal não tiver a sua função, ele não é descartado. Ele é feito para ser pisado, para que outros não escorreguem. A não ser para ser pisado. Porque a partir do momento que o sal estava sobre a pedra, as pessoas não deslizavam, as pessoas não caíam. Ei, Deus não chamou a nossa vida para sermos pisados. Deus nos chamou, querido, para fazer algo extraordinário aparecer. E o Senhor falava, olha, o sal, ele não aparece, mas ele resolve. O sal, ele não aparece, mas ele resolve. O sal não vai aparecer no seu arroz, mas tira o sal de lá. O sal não vai aparecer no seu feijão, mas tira o sal de lá. O sal não vai aparecer, querido, naquela carne cozida, mas tira o sal de lá. O sal não aparece, mas ele resolve. Amado, não é questão de aparecer, é questão de ser. Você é sal e onde você estiver, vai haver mudança e transformação. Me traga um vaso novo cheio de... Tem gente aqui para resolver? Amados, quando a gente entende que não é questão de aparecer, quando a gente entende que é questão de resolver, amado, tudo muda à nossa volta, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Põe sal nessa família, põe sal nesse trabalho, põe sal na enfermidade, põe sal. O sal tinha várias funções e ele continua tendo exatamente esse poder na nossa vida. Mas o sal também tinha algo poderoso, que ele representava aliança. Quando as pessoas faziam contratos, eles faziam seus acordos e eles traziam sal. Quando eles colocavam aquela pedra de sal entre eles, eu vou fazer aqui um negócio com o Toninho. A gente vai fazer um contrato.
E a gente vai trazer uma pedra de sal. Aquilo simbolizava uma aliança eterna. Toninho, o que está escrito aqui não muda, o que está escrito aqui não tem adendo, o que está escrito aqui está escrito. É hoje, é amanhã, é depois, ele pode ir para outro lugar, eu posso sumir, mas aquilo está selado com sal. Quando o Senhor traz esta aliança, quando o Senhor traz, querido, essa concepção, Ele está falando assim: ei, eu fiz de vocês a minha aliança eterna. Aquilo que eu disse sobre você não muda, aquilo que eu disse para você não passa. Eu fiz de você o sol da terra. Não muda. Tenham sal em vocês. Para quê? Para mudar o caos. E a gente termina aqui. Volta lá em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 21. Eric recebe. Samuel recebe. Danilo recebe. Você é o sal. E traga um vaso novo cheio de... Ele foi então a nascente. Ele foi então a... Lá onde era o problema. Você está entendendo? Lá onde tinha o caos. Onde tudo começa. Eu vou lá. Jogou o sal e disse: assim diz o Senhor: purificarei esta água. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Eu vou pôr sal aqui, e eu estou declarando que o Senhor está fazendo do que é ruim, bom. Eu estou declarando que onde havia problema agora tem solução. Eu estou declarando que aquilo que estava matando agora vai gerar vida. Aquilo que estava interrompendo uma geração agora vai ser gerada. Amados, quem bebia dessa água abortava. Mulheres, eles chamaram porque eles começaram a ver que pessoas que bebiam daquela água morriam. Mulheres que estavam grávidas, tinham abortos. Amado, eu comecei a notar que uma geração estava sendo morta, uma geração estava sendo interrompida, uma história estava sendo cancelada. Eliseu vai lá e fala assim: olha, o Senhor está trazendo uma mudança aqui hoje. Onde era morte, agora é vida. Onde não tinha saúde, agora tem. Essa água vai ser boa, meu irmão. Não tem situação que Deus não transforme, não tem situação que Deus não resolva. Põe sal na situação. Põe para nós Provérbios 18, 21. Quando ele foi lá, quando ele colocou este vaso de sal, quando ele declara, é Deus quem vai sarar essas águas, não haverá mais morte, não haverá mais aborto. Amados, a palavra fala que aquilo aconteceu desde aquele dia e até hoje a água é boa. E olha só, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eliseu pega o vaso novo de sal, coloca onde era problema. Fala assim comigo. E declara. O vaso de sal sem declaração não tem ação. Mas o vaso de sal declarando tem transformação. Aponta para a situação e declara. Aponta para a situação e declara. Querido, nós temos o poder de matar e de fazer viver. Nós temos o poder e é algo incrível. Recebe isso. Quando eu cheguei em Mogi das Cruzes, grande desafio de pastorear a cidade. A primeira coisa que eu fiz foi ir em alguns amigos do Bispo Júlio.
Fui lá, o Bispo Júlio está me enviando, quero ser sua serva, conta comigo. Você me conhece, você sabe que eu sou assim, e é verdadeiro. Pastor, conta comigo. Aquilo que o senhor precisar, estou aqui e tal. Um deles olha para mim e fala assim: coisa dura fizeste com você, minha filha. Eu falei: pois é, nada é fácil, né, pastor? E ele falou assim: essa terra aqui é de morte. Quem vem para cá morre espiritualmente. Pastores morrem nesta cidade. E ele começou a declarar. Queridos, isso anos atrás. Sabe aquele pastor experiente? E eu sei que ele não falou por mal, não. Era aquilo que ele estava acostumado de ver. Acostumado no seu dia a dia. Cuidado com aquilo que você está acostumado de ver. Acostumado. Você já viu um médico? Para ele acreditar num milagre, só o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vê algo todo dia. Aquilo começa a tomar conta da vida. E aí eu me lembro que eu olhei para ele e falei assim: que bom que eu vim para essa cidade, pastor. Porque se tem morte, tem ressurreição. E ele me olha com aquela cara assim: você aprende um dia, né? Você aprende um dia, minha filha. E eu saí de lá com aquela palavra para a minha vida. Porque teve uma declaração. Se tem morte, tem ressurreição. Se tem doença, tem cura. Se tem destruição, tem restauração. E querido, tudo que Deus põe a mão, Ele melhora. Tudo que Deus põe a mão, querido, Ele faz diferente. E quando eu saí de lá, eu falei: Senhor, vai ter ressurreição nessa cidade. Quem estava frio vai se aquecer. Quem estava longe vai voltar. E amados, essa oração é feita há 10 anos. Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar. Essas águas vão se tornar boas. Se tem alguma coisa matando, agora o que vai sair é vida. Se tem alguma coisa fazendo estéril, agora vai produzir. E eu quero declarar na sua vida: você já tem sal, você é o sal. E o sal que Deus colocou em você não é um sal ruim. O que Deus fez na tua vida é bom. Tão bom que você é capaz de mudar essa situação, é capaz de mudar essa realidade. E hoje o Senhor te diz: onde havia o que matava, agora vai produzir, gerar vida, abençoar. Eu não sei quantas palavras de maldição, eu não sei quantas palavras tomaram o seu coração, mas eu quero dizer, uma palavra basta. Você é o sal da terra, e onde você for, haverá transformação. Aplaude este Deus. Ore canta balabá, yashuri canta balabás. Fica de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ere canta balabás. O Senhor só precisa de um vaso novo cheio de sal. O Senhor só precisa de um vaso novo cheio de sal. Será que tem aqui nessa manhã? Talvez você chegou aqui cansado. Talvez você chegou aqui desanimado. O Senhor acredita em você. O Senhor conta com você. Talvez agora você queria que alguém resolvesse. Eu quero te dizer, não. Ele te deu esse problema para manifestar a glória dele. O Senhor traz problema para manifestar o poder dele. Vai ter manifestação do céu, querido.